Todo mundo já está esperando e gosta de você. Todo mundo já... Eita. A grande, 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 grande artista, Marina. Bruna, que prazer, Bruna, que honra. Imagina, honra Que de todo, felicidade, que todo mundo. oportunidade de te reencontrar aqui Pois nesse é, teu canal, esse canal tão mágico teu, tão mágico. isso é que é bom, Marina. Falar em mágica, você faz mágica, né? Você fez música. Eu fiquei pensando na frase, eu falei, até muita gente faz um monte de pergunta legal, e essa coisa assim, você fez o mundo de muita gente, né? Meu É, mundo, você é quem faz, né? Mas você fez de tanta gente, eu acho que você trouxe e traz, né, no imaginário das pessoas uma coisa tão presente, teu conceito veio tão claro, a hora que chegou, assim, chegou chegando, mas, que ô, Bruna, eu acho que música nos dá essa possibilidade, porque você cria um universo que acaba sendo a trilha de um monte de gente. é, Então, você acaba sendo querida por um monte de gente. A música tem esse canal, que a música faz companhia, né? A música faz companhia, é, a música reflete, né? A música é mostra que você não está sozinha naqueles sentimentos, a música embala e você cria um exatamente. mundo, né? Você, quando você aparece com a sua poesia, com a sua música, você cria um mundo, você criou um universo muito claro. Mas, Ele olha, eu entendo o que você está falando. Continua, Ele é continua. moderno, ele é urbano, ele é sensual, ele é sexual, ele é noturno, ele tem uma pegada. As pessoas dançam, mas elas dançam dentro de um imaginário. Você tinha consciência desse imaginário logo de cara? Ou você foi expondo assim teu desejo? Olha, eu tinha desejo desse imaginário. Tá, Eu queria, na realidade, quando eu comecei, eu queria traduzir um mundo que me coubesse inteira. tá. Entendeu? Um mundo musical que traduzisse o que eu queria para mim, qual o caminho que eu queria seguir. E eu esperava que houvesse uma tribo, não muito grande, que fosse pegar aquilo, que fosse me ajudar a desbravar. Mas, na realidade, tinha muito mais gente querendo ouvir aquilo, graças a Deus. Entendeu? Poxa, e aquilo traduzia muito, né? É, Aquilo traduz muito. é, A tua música traduz muito esse estado de espírito, né? Quando a gente começou a falar, vamos fazer e tal, e começou a falar de sexualidade e de sensualidade, porque são duas coisas muito fortes na tua música. Mesmo que eu você não acho que tão fortes, são fortes, assim, na vida das pessoas. Isso é uma coisa que está inerente, entendeu? Uma coisa que né, é forte, ou para o bem ou para o mal. Ou é um problema enorme, ou é algo que você convive, que você se mistura, que você dá vazão. Então, na realidade, não é que eu inventei alguma coisa. Eu queria traduzir o mundo, o charme do mundo, como disse o Cícero tão bem. O charme do mundo, né? Quando eu surgi, a gente é meio que da mesma geração, né? E depois eu quero falar sobre isso, porque contar para os teus fãs como eu te conheci. tá. Porque tudo isso, esses encontros nossos pela vida fora, e você cada vez mais também se realizando e se tornando, e quando a gente pensa que já viu mais uma etapa, está viva, né, Bruna? Lógico, tá? A gente está sempre se buscando É, pessoas entendeu? curiosas que estão buscando, né? Eu sou assim também, eu me identifico muito, entendeu? Então, qual foi a sua pergunta? Qual foi? A minha pergunta foi, não, vamos falar desse desejo, né? Nem era uma Ah, pergunta vamos. específica. Vamos. Olha, acontece um negócio que eu acho que é marcante. Eu não sei se eu seria um pouco diferente. O fato de eu ter saído daqui muito cedo do Brasil e ter morado fora,
Uhum. Sem querer, eu era estrangeira lá. Quando eu voltei para cá, eu me senti estrangeira aqui. Entendi. Então, eu tinha que criar um mundo que me coubesse do jeito que eu era, com todas as simbologias, interferências, entende? É meio isso, né? Fora também uma coisa que eu vi muito na sua entrevista na CNN, que eu identifiquei, fora isso, uma família muito exigente e curiosa e permissiva, no melhor sentido. Liberal, né? É liberal. Então, no melhor sentido. Então, assim, eu tinha espaço. Se eu tivesse o que dizer, eu teria espaço para dizer para o meu pai, para minha mãe, para começar a criar minha tribo. Sem E a dúvida. música foi, na realidade, uma extensão grande, foi um megafone do mundo que eu queria para mim. Meu talento maior mesmo é musical. Eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e poder seguir uma carreira musical. E criar esse mundo mágico que passa por sexualidade, sensualidade, curiosidade. Eu falei para você, vão ter várias idades, vários assuntos que têm a ver com isso, entendeu? Claro, porque está em tudo, né? Permeia É, tudo, né? outro dia, você gosta da Marina Abramovic? Gosto, É uma claro. mulher muito interessante, né? Muito Muito interessante. interessante, né? Ela escreveu, Bruna, um manifesto, não sei se você viu, Eu um lembro, manifesto da artista. Pois é, e eu tinha várias conheço. coisas que eram muito engraçadas que ela dizia, mas tinha um negócio que ela dizia que eu nunca vou esquecer, e que se aplica muito a um tipo de sucesso, eu acho, que eu faço, que você faz, e que muita gente faz. Ela dizia o seguinte, uma das regras do manifesto dela era que quanto mais pessoal, quanto mais profundo um assunto de um artista, mais universal ele é. Que mais gente vai sentir aquilo. Eu Mais pensei, quanto mais você, mais universal, né? então eu meio que vi que isso realmente é verdade pelo jeito que a minha vida e a minha carreira foi caminhando, entendeu? Quando você começou a processar a música, as palavras, quando você cria, quando você compõe, onde começa? Onde Pela vem? O que música, vem? Vem do pela música. tesão, vem da paixão? O Vem que pela. move? Olha, deixa eu tentar organizar para você. A vida me move, entendeu? E eu gosto quando é tesão e paixão e coisas solares. Mas às vezes a revolta te move, Tá. às vezes a empatia te move. Tudo que faz, tudo que te alimenta, tudo que faz você ter uma relação afirmativa com a vida me move. De vez em quando, infelizmente, também algumas coisas que eu não queria sentir e que eu trabalho, que eu prefiro nem fazer música sobre. Porque eu acho que você tem que, na realidade, depois que você é famoso, é importante ter uma responsabilidade em relação ao que você vai dizer. Já que você pode falar sobre tantas coisas. É bom você afunilar e tentar falar o que possa ser prestativo para o outro, de alguma maneira, entendeu? Sem Então, dúvida. tudo me move. Agora, começa a se expressar pela vida mesmo, pelo que a vida me causa, mas ela se expressa musicalmente. Esse desejo, essa vontade incontida de criar, de falar sobre, vem pela música, porque foi o que desde cedo eu investi. Meus pais me deram violão muito cedo. Assim, meu pai era um intelectual. Então, por exemplo, Cícero, ele foi. Maravilhoso. O irmão dela, gente, para quem não sabe, Irmão, o irmão poeta maravilhoso. E um ser humano incrível também. É ela. aquela. O Cícero, ele foi pela lógica, pela filosofia e lógica matemática e pela literatura e poesia.
foi onde ele começou a desenvolver toda a força e energia que teve da família. Eu ganhei um violão muito cedo. Não tem ninguém de música na família. Mas, não tem ninguém. Mas por eu ter ido para o exterior muito cedo e ter uma raiva danada nisso, porque eu nasci em Ipanema. Então, desde pequenininha, praia, calor, os primos. Quando eu cheguei lá, era 6 graus abaixo de zero, era neve. Foi um choque. E eu fiquei com uma raiva, fiquei feliz, tudo. E o meu pai, espertamente, me deu um violão de presente. Maravilha. E aí, muito cedo, a minha expressão de raiva, de dor, de música, de tudo, foi para o violão. Veio para fora. Foi pelo violão. Então, foi aí que eu comecei a ficar ligada muito cedo em música. Entendeu? Você ia falar quando a gente se conheceu? Eu queria contar isso, que é muito engraçado. Assim. Nós temos vários amigos em comum. Muito. Mas nós tínhamos... Alguns se foram, né? Alguns, pois é. Mas que é um que se foi, que a gente tem em comum, teve em comum. E eu te conheci numa noitada com ele, foi o Cazuza. Cazuza era muito amigo meu, amiga da Bruna. Ele tinha muitos amigos e tal. Um gênio, né? Um gênio. A palavra correta. Um gênio. Um homem fascinante, menino. Era genial. Gênio. E aí, não sei porquê, uma turma grande. Eu estava assistindo, estava você, estava o Ri, Cazuza, mais umas pessoas. Nós nos encontramos num restaurante. Eu lembro. Na Lapa. Na Lapa, na Glória, por ali, uma mesa grande. Foi quando eu te conheci. E o Cazuza, todo mundo sabe que ele era genioso, genial, metido, provocativo. Lembra, Bruna? Ele chateava. Ele ficava de um lado da mesa. Ele era danado, entendeu? Ele é um dos maiores exemplos de sexualidade e sexualidade que a gente podia trazer nessa conversa, né? Amava a vida, se atirava e fazia, provocava. Ele era um diabo, né? É paixão à flor da pele, né? O cara... E ele não tinha freios também, porque ele também era mimado, filho único. Enfim, não tinha... Lindo, ele ia, né? Ele ia até onde ele queria, entendeu? Mas por ele ser muito fascinante, todo mundo adorava, porque era genial tudo que ele dizia. Aí eu me lembro que nesse dia, a gente está numa mesa enorme, a gente estava quase de frente na mesa, e o assunto era sexualidade. Exato. E o Cazuza não tinha mais como nos chatear e começou a falar assim, muito melhor ser homem, a mulher não está com nada. Eu lembro perfeitamente. Só para chatear, para criar briga, confusão e sabaria. Homem que é legal, entendeu? Tem pau, não sei o quê. E a gente ouvindo aquilo, e aí eu falei assim para ele, eu pensei no negócio e falei assim. Eu lembro. Eu vou falar um palavrão agora, mas não é que eu queira levar, porque naquele momento a conversa era muito livre, era pau, seta, não sei o quê. Ele falou assim, eu tenho pau. Eu falei assim, eu falei para ele assim, mas eu posso comprar um pau e você não pode comprar uma buceta. Eu lembro. Você deu uma gargalhada, a gente riu e ele não teve resposta. Mas foi assim que a gente se conheceu, na cumplicidade da mulher. E não é interessante que agora, tantos anos depois, a gente esteja falando do tema? Não é interessante? Pois é. Nada por acaso, tudo, né? Nada então, por acaso. Então, naquela época, que era assim, anos 20, a gente tinha 20 anos, 30 anos. É o auge da sexualidade. Agora nem é tanto para mim. Mas naquele momento era. Exato, naquele momento. E você ajudou zilhões de mulheres no mundo sendo quem você é, né? Assumindo a sexualidade. E acho que isso foi uma marca boa de ser inteira. Coisa muito difícil. E hoje mais difícil, parece mais fácil, mas está sendo complicado também. Então, acho que esse ícone que você é,
e essa possibilidade de ser, eu acho que ajuda muitas pessoas, muitas mulheres. Olha, eu acho também, eu vejo muita gente que ajuda. Vamos falar da Daniela Mercury. Daniela Mercury é uma mulher que tem uma personalidade dela, não é, eu não sou como ela. Ela tem um jeito dela, ela se expõe do jeito dela, mas é impressionante como a Daniela Mercury fez um bem enorme ao Brasil, que é um país pobre, ignorante, agora com o negócio de religião, no lugar de escola é religião, tá, Bruna? No lugar da escola, agora no interior, tem a igreja, né? Então, agora as pessoas são criadas pela religião. E com essa taxação de livros, que até a gente está fazendo contra, uma loucura. Essa preocupação em não oferecer cada vez menos educação às pessoas, eu acho que a Daniela Mercury ela foi genial, porque ela saiu de uma maneira baiana, da Bahia, ela saiu no trio elétrico, no Fantástico e tal, foi uma bomba. Agora, isso ajudou milhares de pessoas no Brasil inteiro, entendeu? Então, cada um ajuda de acordo com a sua personalidade. Mas acho que tem uma coisa legal, assim, quando uma pessoa é sincera, honesta, se apaixona, ela e a Malu se apaixonaram, e é um casal, assim, quem conhece, eu sou amiga das duas, e elas são exuberantes, é um jeito baiano delicioso de ser, e é a verdade delas, elas não estão mentindo, elas não estão fazendo... Não, pois é isso que eu digo, e ajuda muita gente. Poxa, eu acho que... Porque pensa, Marina, você passar por uma vida nesse planeta, né? Fingindo, né? X tempos, né? Fingindo. Muito rápido. E não poder ser aquilo que você é. Pensa que desperdício, né? É um desperdício. Olha, se as pessoas pudessem ser quem elas querem ser, a gente não teria Cazuza, Renato Russo, Orson Welles, você, eu, o Cícero, o Caetano. Na realidade, quando a gente começa, eu acho, você também, uma mulher linda desde sempre, e que não se contentou com isso, só. E começou a escrever, além de fotografar, e começou a ser atriz, e foi ter um programa de entrevista, e foi para a Índia. Você quis crescer. Um artista é assim, um artista é assim. E assim que você vai abrindo e desbravando caminhos. Quando a gente chega, as coisas não estão prontas para a gente. Nem nós estamos. Então a gente tem que ir realmente se esforçando, entendeu? E tentando traduzir o mundo que você quer, né? E cada qual a nossa profissão. A nossa profissão é ligada à fama, é ligada a aparecer. Tem gente que faz isso na advocacia. Em cada ramo tem uma pessoa. Claro. E a nossa aparece muito. Mas eu acho que é importante, porque senão não se muda. O mundo vai ficar estático. Sem dúvida. E é interessante a gente pensar que a gente faz as coisas porque a gente está nessa busca. Né? Não é que você queira fazer nenhuma panfleto ou uma bandeira. Não. A busca é individual, é sua, é sincera. Mas, Bruna, essa sua busca corresponde a um monte de pessoas que também estão nessa busca. Então, aí vem essa ajuda que acontece como consequência, né? Tem tudo isso que você está falando, mas com o tempo, eu acredito, isso é um trabalho de todo mundo capaz, que não some, que envelhece, entende melhor o mundo, o macro. Você começa a perceber que tem coisas que é bom você dizer, que você também acha, embora você não esteja com aquela questão, para ajudar as pessoas. Claro. Às vezes, alguns assuntos, por exemplo, eu fiz aquela música Só os Coxinhas, nesse último disco. Eu não estava com problema com coxinha, mas tinha uma coisa assim, de um grupo de gente esquisita, careta, que estava me incomodando e que eu via que estava colocando todo mundo numa camisinha de força, entendeu?
Uhum. Então, eu propus ao Cícero, vamos fazer essa música. Só os coxinhas, aquele passinho do pica-pau, tudo assim. Os coxinhas mostravam o dedo mindinho, tudo assim. O coxinha era usado quando ele apontava o dedo mindinho. O coxinho era Esse humor, né? usado... Tem um jeito de humor de olhar, né? Entendeu? Tem umas coisas que é bom você debochar para as pessoas verem que ridículo é aquilo. Claro. Que ridículo alguém só se soltar porque solta o nozinho da gravata. É muito pouco, entendeu? Claro. É o que você falou. Mas o humor salva, o humor ajuda qualquer Muito. circunstância. O humor impulsiona para tirar esses véus, né? Tirar essa névoa, essa nebulosa que fica na cara de todo mundo e que a gente fica demorando para entender, né? Porque a ideia do mundo é confundir, né? Exatamente. É deixar as coisas Exatamente. confusas para as pessoas se distraírem, até brigando entre si. Se destruindo. Tempo enorme. Eu acho que é isso mesmo. Você sabe que esse negócio que você me diz, essa história minha de ter uma ligação, a minha imagem, a minha vida, eu te falei, com sexualidade ou sensualidade, começa pela sensualidade. É uma coisa, na realidade, de expressar o desejo pelo mundo, né? De achar o mundo encantado, o mundo fechado. As pessoas fazem charme agora. Eu vou te falar um negócio. Na minha adolescência, na minha, assim, uns 30, 40 anos, eu nunca fui aquela pessoa que transava com muita gente. Não era por preconceito, era porque eu sempre fui muito resguardada. Assim, eu achava, e acho até hoje, estou pior ainda, eu acho, continuo achando, que para mim, assim, a minha sexualidade sempre foi ligada um pouquinho ao afeto. Um pouquinho ao afeto. Primeiro, a um desejo, a uma fascinação, a uma vontade de conhecer e tal. E aí, de conhecer mais ainda, de ter uma relação. É muito difícil, assim, foram muito poucas vezes que eu transei logo com alguém que eu conheci. Eu acho que eu fiz isso umas vezes para me testar, porque os homens faziam muito isso e era muito fácil. Por que para eles é fácil? E por que para mim não é? Meus amigos, na época, Casus, para eles era muito fácil. Era fácil transar. Você, mulher, tinha essa frescura, né? Não era assim? Mulher era mais quieta, mulher era mais... Naquela época. Mas eu acho que eu não acredito muito nessa Você acha história. que é um traço? Você acha que é um traço? É um traço meu. Eu era mais quieta. É uma defesa, Marina. É uma defesa. É uma forma de não demonstrar onde dói. Pode ser. Eu tenho uma outra leitura, que não é tão assim. Eu acho que tudo bem, viver uma relação e tal, mas eu estou falando de sexo. Assim, eu não... Acho que é isso que você está dizendo. Mas eu chego nessa conclusão por um caminho diferente. Ok. Eu acho que é uma coisa tão preciosa. Isso. A minha sensualidade, o meu desejo, o meu sexo, o meu encantamento, que eu, pelo menos, tenho que conhecer um pouco para confiar e querer também sentir o sexo do outro. Não é uma coisa assim, é uma coisa que eu valorizo. Mas não isso é em qualquer lugar. não é porque não é um consumismo, né? Não é uma coisa descartável. Eu acho e nunca foi, sabe? Eu acho que o sexo descartável ele cria um vazio gigante. Ele pode distrair momentaneamente. Eu ia te falar isso, pensando, meu Deus do céu, tudo é desculpa para começar com a Bruna. Lá vamos nós. Qualquer assunto com essa mulher vai ser bom. Vamos ver qual. Aquela coisa dos franceses, né? A pequena morte. O orgasmo é a pequena morte. Aí você tem uma pequena morte com alguém que você não... É uma coisa meio constrangedora para mim. Eu ficava, às vezes que eu fiz, assim, meu Deus, para quê? Para que eu não segurei e fui praticar isso com alguém que eu teria muito assunto depois ou muito desejo? Então, logo eu percebi que, para mim, tinha que ter um encantamento, tinha que ter uma atração, tinha que ter... Eu gosto disso.
eu gosto dessa... de troca. esquentando. Eu gosto disso. Mas é claro, mas eu acho que esse é o caminho, como você fala do encantamento, esse é o grande caminho mágico, é o grande caminho do que é a verdadeira sensualidade. Por exemplo, falando, eu nunca me achei uma mulher sexy, jamais na minha vida. Mas muitas vezes eu ia fazer fotos, eles me arrumavam, assim, fica sexy. E eu tava, para mim é como se eu fizesse um personagem, porque eu pessoalmente na minha vida Claro! eu me achava meio moleca, meio desencanada, meio sem muito charme, Eu não também! sei, entendeu? Eu também! A gente não tem uma autoimagem Mas assim. sabe o que eu acho? Você fez Playboy e eu também. Eu descobri na Playboy que o negócio é o nosso olho, é o nosso olhar. A gente estando inteira nas fotos, a gente é nu, a gente é a gente, entendeu? É, Não é fazer uma cara Deus, é a gente ser a gente. Aí é no olhar. E eu claro, descobri que a Playboy para mim foi fácil por causa do olhar. claro. Entendeu? Tem até uma pergunta aqui sobre isso. Tem várias perguntas e que falam muito sobre isso, desses nossos momentos, por que a gente fez. Eu acho que tem uma plenitude ali, tem um momento de estar pleno num lugar. Eu senti muito isso, dessa entrega com uma certa plenitude e não a minha história, a minha vontade, e não assim. Fazendo o que estavam esperando, mesmo que o veículo fosse um veículo para mostrar a luz. Mas para mim tinha um grande voo, sabe? Uma coisa que eu adorei fazer, como adorei fazer vários personagens na minha vida. Então, acho que a gente tem um pouco isso parecido. E também perguntaram, Marina, muitas pessoas perguntaram sobre esse seu momento de... Porque a gente está falando da sexualidade, que é uma coisa de vida, né? De atividade, de desejo, daquilo que move. E também você teve um momento de De recolhimento, reclusão. de dor, de reclusão. É, eu E acho eles que isso. perguntaram muito sobre isso, sobre Vamos o falar, que vamos você falar. falou da sua depressão e disso. Você quer falar do que primeiro? Qual é o primeiro assunto? Você que sabe, fala o que você quiser. Vamos para Playboy, então. Você sabe, tanto quanto eu, né? Desde que você começou, que nem eu quando comecei. A vida inteira, nos anos 70, logo, comecei em 78, anos 80 e anos 90, eu recebia convite, proposta da Playboy. A vida inteira, assim, de 2 em 2 anos, tinha uma proposta da Playboy. Era muita grana e tudo. E eu disse assim, pô, você para Playboy não tem interesse. Não tinha mesmo. Não é que eu tivesse medo, eu não tinha medo, não era nem pudor, eu não tinha interesse, Bruno. Uhum. Porque eu fazia fotos para capa de... Fotos que eu queria fazer. Eu não tinha vontade de fazer foto nua, eu não tinha essa... Eu estou dizendo, eu gostava de ficar nua quando eu ia namorar com a minha... A gente no Rio, quem nasce no Rio, é desencanado com o corpo, porque tem praia ali. Você fica lidando com todo mundo bem nu, até a Playboy só era tirar o biquíni, entendeu? Então não era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Mas quando eu tive depressão, e a depressão, para não aprofundar muito, mas na realidade, assim, eu estava muito insatisfeita com a minha vida. Naquele momento de sucesso, eu não estava me reconhecendo. Eu estava dando alguns sims que eu já não queria dar por medo. Eu dizia sim para a Globo quando eu não queria dizer. A Globo ficou sendo um problema uma época para mim. Porque quando eu estourei, a Globo queria toda hora botar uma música minha. Tudo bem. Mas quando ela queria que eu cantasse músicas que ela escolhia. E eu não queria. Eu dizia, essa música eu não quero cantar no convite para abrir uma novela, por exemplo. Então, eu comecei a dar alguns nãos. E naquela época, a mulher bonita não dava não. Não sei se mulher. Mas a gente não podia dar muito não. Para uma Globo, você, tudo bem, a primeira vez, daqui a pouco começava a essa mulher, e começava os preços. Você criava inimizade num minuto, entendeu? Entendi. Então, eu comecei a dar alguns nãos. E eu comecei a ficar com medo.
entendeu? Porque eu senti que eu comecei a incomodar. E eu fiquei triste porque eu não queria incomodar. Não era a sua intenção, não era Não, minha intenção era Uhum. poder descobrir o que está acontecendo. Mas em público era muito difícil. Então, hoje em dia, eu entendo que tudo isso foi para a voz. Talvez se eu fosse o pintor, eu talvez tivesse ficado, sei lá, paralítica na mão. Mas como a minha expressão era a música, eu fiquei sem ar, com medo, angustiada, mal, com depressão, não conseguia mais falar. Eu não queria falar, eu queria ficar quieta, assim, entendeu? Sair do susto. Então, eu fiz aquelas pinturas, aquele pintor grito, né? Muito. Eu me senti assim. Mas depois, um tempo depois, eu encontrei um médico que era psiquiatra e psicanalista que me ajudou a sair disso e eu saí mais rápido. Uhum. Mas quando eu entrei nesse buraco, foi uma coisa, foi um negrô dos tempos. E aí eu tive que parar. E eu nunca fui uma mulher de. Estou falando toda a verdade aqui. Eu nunca fui uma mulher de valorizar a grana a ponto de guardar. Uhum. Para mim, ganhar grana era para viajar, levar meus amigos que não tinham grana, pagar um restaurante para não sei quem. Para mim, grana era para viver bem. Isso foi um exemplo péssimo que meu pai me deixou. Entendeu? Esse pai que a gente fala que é maravilhoso, o meu, foi a falha dele. Meu pai viveu muito bem. Quando meu pai morreu, acabou tudo. Entendeu? Minha mãe ficou com uma raiva danada, porque todo mundo ficou bem até ele morrer. Depois acabou. Eu aprendi essa maneira com ele. Então, quando, de repente, eu fiquei sem voz, mal, com uma depressão enorme, procurando tratamento, sem conseguir cantar e querendo ficar quieto, não querendo, enfim, querendo ficar reclusa, eu não tinha grana. Minha grana acabou logo, entendeu? Aí, o meu psiquiatra, o doutor Arnaldo, que eu achei por conta da depressão. Porque até então, eu fiz análise há muitos anos, mais de 30 anos de análise. Foi muito bom para mim. Mas eu nunca tinha procurado um psiquiatra. Com a depressão, eu senti que eu precisava de algum remédio. Porque eu não estava conseguindo sair do medo. Eu fiquei paralisada num lugar que alguém com muito conhecimento, um médico, um cientista, tinha que me tirar dali. E esse homem me ajudou muito. Me ajudou muito. E eu falo, poxa, eu não tenho grana, não sei o quê, eu estou mal e tal, não sei o quê. Ele falou assim, Marina, Playboy. Eu falei, o que tem Playboy? Playboy é muito dinheiro, você continua uma mulher linda, você não se largou. Tudo bem, você não quer cantar, você não quer aparecer, você quer se entender, você quer ficar... Mas você está bonita, você não tem problema, você é uma mulher que é radiante, se mostra. Eu falei, doutor Arnaldo, como é que eu vou fazer isso? Ele disse assim, diz que é prescrição médica. Entendi. Diz que é prescrição médica. É engraçado isso. Ele me libertou. Claro. E aí eu fui passar para Playboy, porque problema não tinha. Mas também não tinha desejo. Quando eu quis o dinheiro, eu tive desejo. Aí eu fui, posei, foi ótimo para mim. Entendeu? Porque aí eu comecei, não é que a Playboy fez isso, não, mas eu já estava no movimento com esse psicanalista, com esse psiquiatra que é psicanalista, de sair dessa reclusão, desse armário, desse castigo que eu me impus. Exatamente, desse castigo. Castigo, entendeu? É interessante porque como existe esse paralelismo, né, psicofisiológico, como você fez um trabalho, né, de verdade contra você, pelo emocional, pelo mental, por todos os canais, você prejudicou o seu físico de uma forma que você precisou ir para um fundo. Eu tinha uma razão para não poderem, mas porque o que acontece? E ele foi muito sábio, no fundo. Foi muito sábio. Porque botar você linda, no exuberante, foi, na verdade, uma forma de você se olhar. É. Né?
Não De eu só o sair mundo do te armário, olhar, de eu emergir de novo, entendeu? não só o mundo está te olhando, mas É, você mesma está se porque na vendo. realidade, assim, eu não tinha muito esse tipo de problema com de ser ou considerada bonita, ou da minha carreira. Porque eu não estourei feito uma bomba, Bruna. Eu construí uma carreira. Eu fui ficar Claro, conhecida mesmo depois do quinto disco, então me preparei para o sucesso. Mas eu não estava preparada para incomodar tanta gente e causar muita inveja. Eu acho que a inveja é uma das coisas que mais me davam medo. Porque eu tinha uma mãe que era minha amigona. Eu não conhecia esse sentimento. Minha mãe claro, era minha mãe que me ajudava exatamente. a me dar força, entendeu? Quando eu comecei a minha carreira e conhecer muita gente do meio, me relacionar com artistas também, e brigar, e separar, eu comecei a conhecer esse ringue. Então, ringue Essa de vaidade, vulnerabilidade, a tua a fogueira das vulnerabilidade ficou vaidades, entendeu? A fogueira das vaidades e o sucesso e a inveja e a competição. Eu fiquei muito triste com tudo muito aquilo. machucada, né? Muito Muito. machucada. Aí o doutor Ranaldo me explicou. Ele falou, Marina, você pegou um punhal, de vez de você falar, não, vem, você botou em você mesma. Você se auto... É, foi isso. Porque Entendeu? você, no fundo, você é uma autossabotagem, É. porque você mesma disse, se eu não fizer isso, isso não, tudo isso de ruim não vai estar me Vai acontecendo. aumentar, vai aumentar. Todo mundo com raiva. Eu não quero, até para eu pensar, porque, ô, Bruna, a música é a razão pela qual eu fiquei conhecida, né? E a partir dela eu conheci várias outras também, formas de expressão e aprimorei muitas coisas da minha personalidade. Foi muito importante. Mas tudo começou com o talento que eu tenho, entendeu? Então, quando a própria música não estava mais me trazendo felicidade, É, amizade, eu fiquei apavorada. Eu falei, esse negócio está me fazendo mal. Esse poder que a música dá e que a voz dá de sedução, que as sereias são as sereias, né? A é, lenda das sereias, né, Bruna? tem umas histórias, tem uma história bom, você deve adorar o Leonard Cohen, né? Que é Sim, um cara lógico. maravilhoso. Você sabe que tem uma coisa nele, que eu li um trabalho dele, assim, ele falando, muito parecida com essa viagem, né? De extraordinário sucesso e depois de essa quase mutilação, porque não está segurando, mas ao mesmo tempo quer, mas aquilo está machucando muito. É. Mas você São, que são quer. grandes. A gente fica gladiador de grandes batalhas, né? Aí quando chega. Mas aí você lembra, o Sartre tem aquela frase, né? O inferno são os outros. Eu estava bem da. Mas será Quando que eu são? percebi. Ou a gente começa a projetar coisas? Porque, assim, É, eu acho que tem pessoas negativas, de não, verdade. claro, claro. Acho que tem gente que tem. Assim, eu estava estudando mitologia obviamente, as deusas a deusa da discórdia, né? A Eris, ela é discórdia. Onde ela chega, mesmo que ela. Coisas que de longe ela toca, sabe? Tem problemas. Então, eu acho que tem gente que seca a planta, tem gente que vem com esse karma para esse É. planeta e que Eu acho tem que tem gente. gente que vive essa coisa de inveja, assim. Todo mundo tem capacidade. Claro, Para de você não querer do precisa outro. Queira o fazer teu, mal a queira o que ninguém você para tem, fazer o né? seu bem, lógico. O teu brilho. Eu vou contar para vocês, gente. Vou contar um negócio aqui para os nossos ouvintes. Quando a Bruna me chamou para fazer essa live com ela, eu falei, claro e tal. E aí eu fui assistir, que eu não encontrava com a Bruna há muito tempo, eu fui assistir a entrevista dela na CNN. Eu, quando vi aquela entrevista, que eu vi o grau de sabedoria, como a Bruna atingiu tantos lugares tão importantes, como a Bruna foi, cada hora
uma mulher generosa, com essa empatia. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que eu vou conversar com a Bruna? Eu falei para você, Bruna, eu não tenho como falar com você. Você sabe tudo melhor do que eu. O que a gente vai falar? Meu Deus, eu não acho que eu vou perder o teu tempo. E era sincero, porque tudo que Eu eu estou sei que é. falando, você sabe o que eu estou fazendo, entendeu, Bruna? Eu posso falar aqui mas para você, onde é que você sabe tudo isso? O que eu te Entendeu? falei na hora que você me falou? Não, você falou que me adora e que me ama. E eu tô aqui para você. Falei, não, nós vamos fazer, tem muito para conversar, Marina. Mas isso aí, eu te agradeço essa visão generosa tua e linda, né? Mas eu acho que você tem que ter ela com você também, porque tem em você essa mulher que faz, trouxe tanto para a cena, né? Para a cena de Não, todos. É o mundo não, de. com Quando eu certeza. comecei Meu Mundo, Você é Quem Faz, você fez tantos mundos acontecerem, tantas Não, cenas, Bruna, claro, tantos. com certeza. Com certeza, e eu trago isso. Eu trago. Só que realmente, assim, quando eu vi você, eu falei, meu Deus, essa mulher, ela cada vez está melhor, está melhor. O que eu vou falar com ela? Mas eu estou aqui porque temos muito para falar. Claro, entendeu? Claro. Está falando otimamente, não é o ponto. Eu acho que a gente, quando. Assim, eu acredito na singularidade de cada um de nós. Eu Claro, acredito claro. nessa coisa única que a gente tem para oferecer. E falando assim dessa coisa que a gente está dizendo das pessoas que podem nos fazer mal, acho que a gente não precisa conviver com todo mundo na Não vida. precisa ter medo também. A gente... Mas é porque você sabe que eu fiz anos de análise. Anos e anos de análise. Graças a Deus, que me ajudou muito. Mas hoje em dia, assim, eu faço cabala, mais de 20 anos. Sou cabalista. Porque no fundo é aquilo que você diz, né? Todas caminham em busca do mesmo ponto, da mesma luz. Mas eu me identifiquei com a simbologia, o linguajar da cabala, essa sabedoria, que não é religião, é uma sabedoria. E aí eu acho que todo mundo tem uma luz própria. É só Claro. acreditar, entendeu? E a gente tem que fazer uma certa seleção, uma certa triagem daquilo que a gente é e daquilo que a gente quer e daquilo que nos cerca. A Porque a gente tem gente que se tem sim, proteger. eu ia Tem que falar se isso. proteger. A A gente tem que gente se tem proteger. sim. Não é que a gente tem que se proteger, a gente tem um tesouro para proteger. É. Não, Sabe? não para proteger, é porque quando você é mais novo, como é que você amadurece? E a vida inteira, a gente vai de peito aberto, de peito aberto, de peito aberto. Exato. Você começa a entender que tem camadas, que você precisa se cuidado, porque senão é complicado. É como o Caju. Cazuza era, entendeu? Cazuza era um cara de ariano, não tinha medo de nada. Aí veio Não, um e ele era diabo, uma intrépido, doença e né? Ele era assim, entregue, intrépido. entendeu? É. Foi embora, deixou E uma uma pessoa obra. que, mesmo com toda aquela aparência, com aquela coisa, aquela É, luz, aquela força, aquele fogo, né? Você sabe a sensibilidade dele, né? olha a obra que ele deixou. É um Absolutamente. norte. Uma É um pessoa norte para muito todo mundo. vendo tudo e muito com uma pessoa delicada. E por isso Exatamente. que essas pessoas, essa delicadeza tem que ser protegida, porque a gente vive em um mundo que a tendência dele é embrutecer. A gente fala assim, Falar um a negócio. realidade, nós estamos vendo uma pandemia, É. então, o embrutecimento, a crise, a tendência é com que a gente torne a coisa mais brutal. Cabe a Bruna, nós, é isso. É isso cabe a mesmo. nós tentarmos não deixar com que isso aconteça e ganhando espaço. Não deixe a escuridão dos outros e vir. Tente iluminar os outros um pouquinho de Tenta luz que iluminar. você Agora, possa a trazer. Cabala fala um negócio muito engraçado que eu demorei para entender. A Cabala diz o seguinte, isso tudo que você falou, tentar ajudar, iluminar, explicar, ajudar na medida que você puder os outros. Mas não adianta você ajudar quem não quer ser ajudado. Ah, sim. Porque sabe o que acontece, Marina? Você vai entender isso muito bem. Eu estudei Cabala, você falou em Cabala, eu estudei Cabala em Los Angeles com a Karen Berg, que foi Olha, ela você tá
morreu, né? Com ela Morreu. mesma. É. Ela foi a pessoa que Ela que trouxe. Ela que tirou. Até tem uma amiga que uma vez me ligou, né? E ela estuda, na época, assim, estava alucinada para estudar cabala, queria tal. E ela me ligou e disse assim: Bruna, você está num dos vídeos da Karen Berg. Né? Porque eu estava assistindo e eu fiz uma pergunta, e aí botaram, eu nem sabia que eu estava no vídeo da mulher, mas enfim. Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que o que a gente está falando aqui tem muito a ver com a frequência. As pessoas, elas, às vezes, ela não é ajudável naquele momento, porque ela não está na tua frequência, ou na tua, ou numa frequência de ajuda, de abertura para transformação. Às vezes a pessoa não está naquele mood, não está naquela... Eu passei por isso. Quando tive depressão. Exato. Eu só pude ser ajudada por um profissional. Ninguém conseguia me ajudar, ninguém me tiraria daquilo se não fosse o médico, entendeu? É verdade. E aí, muita gente, mesmo sem estar no estágio de depressão ou de ansiedade, às vezes até no dia a dia normal, as pessoas elas se encontram numa vibe, como a gente fala, numa vibe, né? Mas é numa frequência, numa vibração, num ritmo dela, que ela não está com a capacidade mesmo de compreender aquilo. Exatamente. Ela a gente tem que abrir mão disso. Ela precisa quebrar aquele invólucro que ela acredita, né? Porque você vê, quando as pessoas acreditam muito fortemente numa coisa sem abertura de mudar aquele pensamento, elas quebram. Tipo assim, né? Fica muito, exatamente, fica sem a amplidão da visão. Então, muitas vezes não adianta você também querer mudar. Você pode jogando pequenas sementes, mas pega o que quer, né? Aquele miolinho, gente, pão. As pistas, né? As pistas. Pequenas pistas. Mas isso, para as pequenas pistas, primeiro, você tem que estar na procura. E segundo, você tem que estar atenta. Porque muita gente pisa na pista e olha, não está vendo a migalhinha. Elas não falam alto. Assim. A cabala, é engraçado, a cabala no começo, quando eu fazia, eu ria muito. A Karen Berg mesmo. Exatamente. Ela Você fez com ela também? Não. Eu conheci, claro. Ah, tá. Eu estive com ela em Miami, numa reunião que teve. Não lembro qual era o feriado. E ela teve no Brasil. Ah, ela teve, eu não sabia. Ela teve aqui, teve. A cabala diz o seguinte, que a verdade, a voz interior forte da gente, ela sussurra, ela não grita. Se você não estiver atento, você não ouve, porque assim, ela não fica gritando no seu ouvido, entendeu? Então... Por isso, quando a pessoa vive com muito barulho, não só do externo, muito barulho interno também, muitos pensamentos, muita confusão e tal, ela não consegue escutar a delicadeza. Mas a gente está num mundo que valoriza mais o grande barulho, né? A coisa muito violenta. E não valoriza você escutar um riachinho. Ninguém ouve. Ninguém ouve. Aquele mundo zen, né? De ouvir o pequeno riachinho quase imperceptível. As coisas imperceptíveis, elas não são escutadas. As coisas invisíveis, elas não são vistas. Mas então o que acontece? De repente, acontece uma pandemia. Porque as pessoas precisam parar, desacelerar, escutar, ver, e dói. Tem perdas, tem tragédias. Bruna, foi isso que aconteceu na época com o Cassus e com o Renato Russo. Que era muita liberdade. Aí apareceu um vírus, ele quer sexo. Assim, sem dúvida. Aconteceu isso, entendeu? E aí, muita gente... É sorte também. E muita gente não quis prestar atenção nisso. Não quis. E aí é complicado. Entendeu? Porque vem uma coisa que é mais forte, onde você menos se espera. Claro. E te pega, entendeu? Então é legal estar sempre, não digo tenso, mas atento. Né? Sem dúvida. É triste, né? Ter que aprender com
com o terror, né? É muito triste ter que aprender com a tragédia. Mas, às vezes, só um abalo sísmico faz a coisa... Eu aprendi muito mais sobre mim depois daquela quebrada que eu tive. Entendi. Entendeu? E hoje em dia, que já muito tempo passou e tudo, eu sou mais feliz que eu era. Eu preferiria que tivesse passado mais rápido. Um tempo muito grande perdido. Claro. E se eu tivesse achado os meios de ficar boa, teria sido mais rápido. Mas valeu, porque agora eu entendo muito mais sobre mim. E a vida é um eterno aprendizado, o tempo inteiro. Então... É eterno, eterno. E a gente tem que observar muito, né? Eu observo muitos animais. Você vê a diferença também eu do adoro, gato, também. né? Eu amo. A observação do gato, a sutileza do gato, a independência. É né? incrível, é incrível. É muito, você adora também bicho. Eu adoro gato. Eu tinha um cachorro, cachorreira total. Quando eu tive depressão, então, eu criei uma família de cachorro. A mãe, Isso, o pai, ajuda muito. Bichos ajudam muito. Eles mandavam em mim. Eu era parte da quadra deles, entendeu? Na matilha deles. Mas depois que eles morreram, o último morreu com 22 anos. Poxa. Fiquei assim, agora eu tenho um gato. É uma descoberta, que coisa fascinante, que loucura o gato, né? São danados, estou fascinada, fascinada. Fascinada. Tem uma forma, assim, tem quase uma maneira de estar na vida, a gente vai aprendendo com os animais. Né? É muito legal você ter essa noção. E o bicho traz muita energia boa para casa. Traz, sim. Traz muita coisa boa para você. Traz. Porque eu acho que, em resumo, tudo isso que a gente está falando, e seja da sexualidade, da sensualidade, de vir à tona nosso tesão, seja do momento de depressão, queda e ascensão, seja criação, tudo isso que a gente misturou aqui hoje nessa conversa, no fundo, é muito regido pelo amor. Eu acho muito, muito regido pelo amor próprio. Pelo afeto. Seja o próprio, né? Seja você. Claro, com cuidado, né? Seja você com alguém que você quer, ou com as pessoas que te cercam, que você reconhece, que cuidam de você de alguma maneira. Seja com uma coisa maior, seja com o teu planeta, e por aí vai. Mas é esse grande fluir desse sentimento tão magnânimo que a gente não dá conta dele, né? A gente entende ele mal, interpreta mal, usa mal, usa no oposto, programa. Mas estamos tentando, né? Estamos tentando dar conta. Estamos tentando dar conta, né? No meio de tanto ódio, de tanta polarização, de tanta discussão inútil, quando as pessoas deviam se objetivar naquilo que importa. O que importa é o ser humano, melhorar cada um de nós, para que as coisas melhorem em volta com mais liberdade. Porque liberdade é uma palavra legal, porque não existe nada disso que a gente falou, e você colocou isso quase bem no início, não existe nada disso que a gente está falando sem a liberdade de ser, né, Marina? Não existe. Você sabe que eu vim pensando, quando eu estava me arrumando para te encontrar, que eu queria te falar sobre um negócio que eu ouvi e que eu fiquei tão impressionada, que é o disco novo da Beyoncé. Tá. Porque eu sou ligada, porque eu, assim, o que me move é o ouvido. Claro. Uma pessoa, ela pode mentir, falar, ela pode me enganar visualmente, mas eu ouço o tom. Aqui não engana. Tá. O disco da Beyoncé, ele é um disco maravilhoso e ele não é só libertador e uma aula de vida, de impulso, de força para o povo preto. É para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa que tem dificuldade porque encontra um establishment contra você, a sua existência. Ela fala, todas as músicas, assim, desencadear
lindo, com aqueles ritmos, com aquela voz, com aqueles timbres. Com a força, né? De tirar, você sai desse lugar. Não, olha de onde você veio. Se o mundo, ela fala assim, se o mundo te prega a peça, está te fazendo mal, não olhe mais para ele. Olhe para frente, depois você conversa com ele. É tão positivo, sabe? E é um disco lindo, porque ela tem uma voz, né? Mas toda a mensagem, assim, quando eu vi, eu emocionei. Eu falei, gente, se para mim está sendo assim, imagina para uma criança, uma menina preta. Nossa, Meu, essa mulher não é como toda, abre o mundo, ela né? é um Deus para todo mundo. Porque ela pegou esse caminho, sabe? Ai, é incrível, que mulher. Marina, a gente está chegando no fim, daqui a pouco vão cortar a gente. Tá bom. Adorei te ver. Rolou, Adorei né? te ver. Rolou nossa conversa. Rolou, com você rola. Adorei te ver, Bruna. Eu também, Parabéns Marina. Eu sou sua fã, eu e todo mundo que está assistindo a gente. Fã de carteirinha. Muito obrigada. Assim, volta para mim teus shows, os mais intimistas, o Primórdios, que é um show assim espetacular, porque é teatral, que é um espetáculo, campo também, né? Eu adoro teatro, então maravilhoso. Você é uma grande artista, tenho o maior prazer. Obrigada. E uma pessoa linda, adoro conversar com você. Adorei, viu? Obrigada. E obrigada, gente, todo mundo que está aí acompanhando. Todo mundo que está aí, um beijo enorme, obrigada. Participou. Espero que tenha sido valido a pena. Obrigada, gente. Beijo imenso. Tchau. Beijo, querida. Obrigada. Tchau. Imagina, tchau.